Como se livrar dos encostos? O que é Exu? É possível ter uma diferenciação entre Exu entidade e Exu orixá? Estas e outras perguntas serão respondidas por Ricardo Ida aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Este programa que você assiste agora é um programa gravado, isso mesmo, mas ele é especial de qualquer forma. Então, como que ele é especial? Para você interagir, não vai ter o chat do lado, mas tem aqui embaixo os comentários, pode mandar aqui perguntas relacionadas ao tema, dizer o que você achou. Então, pontos que você concorda, pontos que você fala assim, é uma pulga atrás da orelha. Ricardo Ida, que é o nosso convidado, trouxe ideias inovadoras, coloca aqui. E aí, numa próxima vinda do nosso convidado, que vai ser provavelmente no novo estúdio, a gente faz ao vivo e responde aqui as suas perguntas. A gente está matacunhando assim para trazer um encontro e trazer algumas respostas também de programas anteriores, como comentários de vocês aqui no YouTube, e com perguntas novas também via chat. Então, já fica atenado aí que o nosso convidado de hoje vai voltar. Tema de hoje: Guias, Exus e Pombagiras, com Ricardo Ida. Bem-vindo, Ricardo. Oh, salve, salve, saravá. Tudo bom, Samuel? Que prazer estar de novo com você. É uma honra, assim, uma honra enorme mesmo, esse programa que é uma referência em todo o universo espiritualista, as pessoas que procuram novos caminhos para entender a humanidade. Maravilha. Já começamos com uma saudação. Saravá. De onde vem a expressão saravá e por que ela ficou tão forte no Brasil que, nossa, as pessoas até às vezes falam saravá e nem sabem até o seu significado, né? Olha, você sabe que, assim, com a palavra pombagira, tem diversas teorias de origem. Tem gente que fala que saravá seria em sarve, né, que viria da linguagem dos negros escravizados, mas, no geral, a saudação é um salve mesmo, né? Essa alegria de estar aí, do reencontro que as entidades, né, têm com os médiuns e com os assistentes nos terreiros de Umbanda, mas é a alegria de estar aqui com você também. Muito bem, então, saravá, salve, para você estar acompanhando também, colocar aí no comentário, saravá ou salve, de estar aqui também acompanhando essa entrevista, mais uma vez aqui. Já sei que vai ser enriquecedor. Vocês gostaram da entrevista anterior? A entrevista anterior a gente falou sobre astrologia, porque você sabe, ele tem programa todos os dias na rádio Vibe Mundial, às 9 horas da manhã, tá lá, ao vivo. Se você está fora de São Paulo, que não acompanha pelo rádio, vai pelo YouTube, Ricardo Ida, todos os dias, às 9 horas da manhã. Ele lançou esse ano, 2024, o livro Astrológico dos Planetas, e hoje o tema, esse daqui é pela Lunar Editora, e hoje o tema Guias, Exus e Pombagira. Me falaram que esses dois livros aqui é best-seller na Editora Alfabeto, Guia para quem tem guias, explicando a Umbanda, e Laroê, Exus e Pombagiras, dois livros que vocês podem encontrar pela Editora Alfabeto. Está crescendo. Um dia ele chegará aos pés das práticas bioxamânicas. Um dia, quem sabe? Não está no pé de nada, está lado a lado na prateleira. Aproveita então, já que ele deu a deixa, já que ele citou, aproveita, deixa. Ele está lado a lado com práticas bioxamânicas. Vão lá que vocês vão curtir, vocês vão gostar. Eu te falei que o primeiro livro do alfabeto que eu tive é o seu, né? É mesmo? Antes mesmo dos livros do Claudinei. Olha, Clau. Antes do Clau. O Claudinei... Não, mas ele sabe disso. Ele sabe. Então você imagina a honra que está aqui com você, né? Poxa, demais, né? Ficamos muito, muito contentes. É um livro simples de ser lido, fácil, didático, e tem muitas indicações. Tem muitas indicações, tipo esse daqui, do Livro Astrológico dos Planetas, que tem várias indicações para buscar outros livros, outros autores, outras ideias, outras conexões, né? Me diz, quando é e como é que você entra nessa conexão com a Umbanda em específica que tem a ver com esse livro aqui de guias, né? Quando que você entra em sintonia com a Umbanda? E já aproveita, já traz também uma conexão histórica, né? Quando é que surge a Umbanda? E agora científica religião, e que tipos de Umbanda que tem na atualidade, que tipo de Umbanda, de linhas de Umbanda que se tem conhecimento hoje em dia, né? Pergunta abrangente, né? Guarda a pergunta. Deixa eu mandar um beijo antes que a gente esqueça. Beijo para o Claudinei Prieto, nosso amigo em comum. Beijo, Clau.
Clau. Nossa, já veio aqui também no programa umas mais de 50 vezes. A gente conhece há muito tempo, né? E você sabe que duas das pessoas que na pandemia vieram até aqui, que eu recebi abraço, nem meus parentes recebiam abraço, foi Claudinei Prieto e Wagner Borges. Duas pessoas que veio aqui no estúdio de amizade de longa data para ganhar abraço na pandemia, por causa do distanciamento, né? Essa poltrona é mais importante do que o sofá da Hebe Camargo, Olha né? Não é? Ou do Ronivon, gente. Foram assim, nossa, foram demais, dois grandes amigos. O Carl tem também muitos livros do Carl aqui também, sempre faço algum tema ligado a isso. Mas bora lá, a Ricardo Willi, que também é amigo em comum do Claudinei Prieto, também amigo do Wagner Borges, que lançou junto na mesma editora, Lunai, editora Publicações, né? Bora lá, Umbanda, e quando surgiu, quais as linhas? Bom, muito rapidamente, vou encurtar aqui a minha trajetória. Minha trajetória na Umbanda, ela acontece de uma maneira muito, entre aspas, acidental, como também aconteceu na astrologia, só que de forma menos traumática, né? No outro episódio, eu tinha contado que a astrologia foi um puxão de orelha do Pellegrini. No caso da Umbanda também tinha um ponto que eu, desde criança, nasci numa casa kardecista, mas com uma tia que era mãe de santo, uma mãe de santo japonesa, né, de Umbanda, mãe Rosa, o Taeko de Ogum. E aí ela desde criança, ela fala, esse menino aí nasceu pro tambor, esse menino tá no kardecismo, mas nasceu pro tambor. Meus pais muito kardecistas, enfim, eu nunca dei muita atenção para isso, até que também no final, depois de ter passado o tempo, para o final da década de 90, eu conheci um terreiro em Cotia, que é o Templo Guaraci do Brasil, TGB, do pai Carlos Bubi, que também foi um dos iniciadores do Pellegrini na Umbanda. E aí passei um tempo lá e em seguida acabei dando, depois de alguns anos, sequência a todo o trabalho, herdando que os axés, né, o terreiro da minha tia, que desde os meus 8 anos de idade, no início da década de 80, já falava que eu ia e eu duvidava, e enfim, o destino se cumpriu. Quando a gente fala de Umbanda, agora do ponto de vista de cientista da religião, a gente pensa em umbandas, não tem como você falar num tipo, né? Nós temos aí, tem um colega da PUC, que fez doutorado, que é o Renato, e ele catalogou pelo menos 94 tipos de Umbanda. E hoje tem uma certa polêmica qual é a origem da Umbanda, porque existe um mito fundador que foi durante muito tempo conhecido. A Umbanda surgiu em 1908 com o médium Zélio de Moraes, em Niterói, e hoje questiona-se muito esse tipo de ideia, até porque os pesquisadores não encontraram essa conexão. Você tem pelo menos duas explicações para a Umbanda. A Umbanda já existia enquanto uma religião de matriz africana, os calundus, um candomblé de Angola. Já havia uma certa estrutura religiosa muito próxima ao candomblé. Existe um outro aspecto histórico que diz o seguinte, que a Umbanda, ela, como a gente conhece hoje, com essa mistura de boiadeiros, de marinheiros, de magia, elementos de magia cerimonial, a partir de 1930. Então, não se tem um único pensamento, uma concordância de quando surgiu a Umbanda, mas a gente sabe que o que a gente chama de Umbanda urbana, ela efetivamente se faz presente a partir de 1930, e aí sim, enquanto mistura, ou enquanto um formato híbrido de elementos indígenas, de elementos católicos, de elementos espíritas, do kardecismo, e de elementos de religião de matriz africana. Você trouxe esse ponto histórico, né, de 1970 como sendo ali onde partilha, né, a Umbanda como nós conhecemos hoje, vamos chamar assim, e citou os elementos da magia cerimonial. Qual a diferença, então, entre a magia natural e a magia divina? Olha, vamos pensar o seguinte, ponto riscado, né? Que toda entidade, todo espírito da Umbanda, quando incorpora, risca lá um ponto. Esse ponto, ele traz aí elementos que seriam equivalentes a sigilos, né? Então, esse é um ponto.
você tem eu acho que tem uma questão de elementos litúrgicos muito fortes que você não vai encontrar na magia, no que a gente chamaria de magia natural, mas que a gente vê muito presente dentro de uma magia cerimonial. Eu acho que em 1930 acontece um fenômeno muito interessante dentro do universo religioso brasileiro, que é a perseguição do Getúlio, que se aliou naquele momento com o cardeal Leme. O cardeal Leme procurou, naquele momento, resgatar todo o poder da Igreja Católica que havia sido perdido com a proclamação da República. Então, cria toda uma estrutura para tentar barrar o crescimento do espiritismo. E, nesse sentido, o espiritismo que vinha com o espiritismo kardecista, né, que vinha muito com uma proposta de cura, ele sofre uma série de pressões para não trabalhar tanto com cura, né? O Getúlio solta uma série de leis que acabam por considerar todo tipo de cura, principalmente cura com ervas, a mesma homeopatia, como prática ilegal da medicina, como charlatanismo. Então a homeopatia depois vai caminhando só para a prática dos médicos, e todo o resto passa a sofrer uma pressão muito grande política e governamental. E nesse momento, então, os espíritas abandonam todo tipo de prática de cura e se voltam basicamente para o aspecto de assistencial, literário, basicamente isso, e restringindo a cura essencialmente ao passe e água fluidificada. Mas existe um grupo que não aceita e que ele procura criar, né, a partir de outras vertentes religiosas, aglutinar tudo isso e dar prosseguimento a essas práticas de cura. Só que havia um problema, porque o preconceito da época entendia que não era possível você levar a sério curas que viessem de elementos da natureza, o inverso de hoje. Então, o que eles fizeram? Foram buscar elementos dentro do esoterismo ocidental. E a partir daí é que você tem um aspecto muito próprio, litúrgico, que bebe nessa fonte da magia cerimonial. Hoje você é dirigente do terreiro. Como que é o nome do terreiro? Centro Espiritualista Luz e Vida. Luz e Vida? Luz e Vida. Que bonito o nome, hein? Que legal, Luz e Vida. Muita inspiração, tem conexão com quase o do Gasso também em relação à luz, hein? De luz e vida, vida e consciência. A vida e consciência. A ideia nossa é migrar cada vez mais para uma espiritualidade independente. Ele nasce como um terreiro de Umbanda, mas ele tem se transformado nesses 10 anos sobremaneira caminhando para um outro tipo de conexão espiritual. Então a gente tem sim elementos ainda de Umbanda, mas cada vez outras técnicas acabam se fazendo presente no trabalho. Para trazer mais esclarecimento relacionado ao ponto riscado, você citou, né, como sendo ponto riscado, que não deixa de ser um sigilo presente em diversas culturas, ou melhor dizendo, em diversas escolas iniciáticas ou magísticas que se utiliza para ativar forças psíquicas específicas ou psicobioenergéticas específicas. Ponto riscado é uma tradição africana? Não, não é. Não é. Por isso que quando se procura negar, de certa maneira, uma influência do espiritismo, uma influência do catolicismo, a gente incorre em erros, um erro histórico, né? Então é importante, claro que hoje a gente está numa perspectiva decolonial e de valorização de toda a sabedoria construída no hemisfério sul. Mas, assim, a gente, claro que tem que valorizar, guardar os elementos indígenas, os elementos africanos, mas a gente não pode simplesmente desconsiderar, porque não havia nenhum registro. Eu estive na África, pelo menos 2 vezes. O que se cultua como a forma como se cultua o orixá, seja dentro do universo do candomblé da Umbanda, é muito diferente, né, do que se encontra na África. Então, a gente precisa levar em consideração que a Umbanda, ela, principalmente a raiz, e eu tenho uma produção acadêmica em cima disso, ela está muito mais ligada ao catolicismo popular, né, daí a presença de boiadeiros, de baianos, de ciganos, do que essencialmente apenas os elementos africanos. A sua tia bem é que fez uma previsão, não vou dizer astrológica, porque você usou um mapa lá em relação à sua sensibilidade em si.
Você teve dificuldade na parte de desenvolvimento mediúnico ou você fluiu fácil no desenvolvimento? Como é que foi o seu desenvolvimento mediunicamente falando? Foi muito rápido, porque o primeiro contato meu com o espiritismo, que se deu lá em idade era muito pequeno, eu já tinha manifestações mediúnicas a partir dos 2 anos de idade. Então, isso, meus pais não sabiam lidar muito bem, então me levaram lá na federação, depois em centros espíritas, para falar, não, tem que aprender como é que lidar com essas habilidades de clarividência, mesmo de falar de coisas que não faziam sentido nenhum. Mas uma criança de 2, 3 anos, uma hipersensibilidade se manifestou desde cedo. Então, depois, claro, na minha trajetória dentro do kardecismo, fiz escola de médiuns, então isso também sempre foi muito presente. Para a Umbanda, entrou em um terreiro, muito rapidamente as entidades já se manifestavam, porque, inclusive, essa minha transição foi num momento em que, dentro do Centro Espírita Kardecista, na Casa do Caminho, tinha um médium que dizia assim, olha, eu estou vendo um índio e um preto velho junto de você, mas aqui não tem como trabalhar, pela forma com que eles trabalham. Então, nós vamos ter que pensar numa alternativa. E aí foi que eu fui parar no Templo Guaraci do Brasil. Mas, então, quer dizer, não foi o desenvolvimento mediúnico, ele sempre existiu e foi uma constante desde os 2 anos de idade. Uhum. Vou aproveitar que você falou sobre essa perspectiva de 2 estilos diferentes de se trabalhar, de trazer a presença de, vê, percebe o espírito, mas não tem a liberdade de atuar ali naquele ambiente em si, ou no centro, no caso, e sim lá num terreiro. Espiritismo é cristão e outro, Umbanda é cristã? Essa pergunta é espinhosa. Você sabe que dentro da ciência da religião tem grandes debates nesse sentido. Tecnicamente, eles dizem que o cristianismo só pode ser uma religião que acredita Cristo como Deus e não como um espírito evoluído, né? O espiritismo e a Umbanda entendem o Cristo como sendo um espírito evoluído, não como a divindade em si da Trindade. Eu entendo que isso é uma ideia dentro da academia. Eu entendo que cristianismo uma religião pode se intitular cristã a partir do momento que ela tem os fundamentos do Cristo como um norteador ou como um elemento central dentro da doutrina. Isso acontece dentro do espiritismo, né? E mesmo na Umbanda, mesmo hoje, com todas essas discussões, a gente não pode deixar de pensar a presença que a imagem do Cristo teve durante muitas décadas dentro dos terreiros, né? As rezas, inclusive, quando a gente pensa nos pretos velhos com seus rosários. Então, eu acredito, na minha perspectiva, eu entendo sim, como o espiritismo como sendo uma religião cristã, e a Umbanda uma importante vertente, porque estamos falando de vários tipos de Umbanda, mas sim como grande parte delas como sendo cristãs também. Pegando até o gancho no que você fez de desenvolvimento, que para você foi muito fácil, porque passou nas escolas, mas atualmente, e lá no centro, notei aqui, Centro Espiritualista Luz e Vida, no Centro Espiritualista Luz e Vida, qual é a maior incidência de estilos de atuação mediúnica, consciente, semiconsciente, inconsciente? E aí eu pergunto ainda em relação a isso, existe mesmo atualmente hoje médiuns que são 100% inconscientes na atuação dentro dos terreiros? Bom, vamos lá. Dentro do Centro Espiritualista Luz e Vida, a imensa maioria, eu diria quase a totalidade, é de mediunidade semiconsciente e consciente. Por que eu digo quase totalidade? Porque existem determinados períodos, principalmente no início do desenvolvimento, em que, em algum momento, a inconsciência se faz presente até para dar um chacoalhão na pessoa que tem uma certa dúvida, mas isso não faz sentido, segundo o próprio Kardec e outros escritos a partir do Chico Xavier e outros médiuns, na medida em que a mediunidade ela não é simplesmente uma ferramenta de ajuda ao próximo, mas ela é também uma possibilidade de aprendizado do próprio médium. Então, toda vez que você
canaliza uma mensagem, né, de um determinado mentor, essa mensagem também serve para você. Né? O Kardec primeiro já dizia, lá no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que não existia uma mediunidade 100% inconsciente, porque isso significaria uma possessão, uma perda total do livre-arbítrio. Então, esse é um primeiro ponto. Depois, porque eu acredito que não só o médium precisa aprender, mas se dizem que a tarefa mediúnica também ela é uma possibilidade de contribuição do médium, é claro que você precisa ter a consciência do que você está fazendo, né? Até para você não só aprender, mas também sentir aí uma realização do trabalho. Eu acredito que a mediunidade ela é o encontro de consciências, de uma combinação de consciências e potencialidades, seja do desencarnado com o encarnado. Essa ideia de uma mediunidade consciente, na minha opinião, ela já não faz mais sentido no século XXI. Ela tinha uma ideia meio que mística, até porque hoje, no meu entender, não tem necessidade de ficar provando para as pessoas se espírito existe ou deixa de existir. Eu acho que mesmo para quem procura um terreiro, um centro espírita, o sujeito não quer saber se quem está curando é o Dr. Fritz, é o Pai João, ou se é o médium José Aparecido. O que ele quer é que o problema dele seja resolvido. Né? Então, e isso faz tanto sentido que a gente vê a quantidade de pessoas que procuram as igrejas pentecostais. Então, a pessoa ela quer o problema dela resolvido. Não quer saber se é o Espírito Santo, se é um espírito, se é um encarnado. Então, esse tipo de discussão, ele existe ainda dentro de certas áreas da espiritualidade, muito mais para criar uma egrégora de misticismo, né, do que efetivamente algo que tenha um propósito eficaz e objetivo. E em alguns eventos cerimoniais, mesmo nas igrejas pentecostais, na sua opinião, se assemelha a algumas giras de terreiro? Ah, totalmente, né? Totalmente. E aí é aquilo que eu gosto muito enquanto cientista da religião. Você tem um fenômeno. Existem fenômenos que fazem parte e que são meio que universais, o fenômeno. Agora, como você vai interpretar esse fenômeno, que nome você vai dar, ou que tipo de formato você vai dar, isso aí é extremamente cultural. Eu vi uma pesquisadora, uma mulher preta, que ela tem uma, eu esqueci o nome dela, mas ela escreveu um livro muito interessante e que ela diz assim, ela é evangélica, ela diz que ela acha um absurdo dizer que o reteté lá, o sapatinho de fogo, o momento do Espírito Santo, ele é uma cópia do que acontece no terreiro, porque ele fala, isso não é verdade. Esse jeito de celebrar a espiritualidade é própria do corpo negro, é própria da cultura negra. Ela diz isso. E é claro, quando a gente vê, seja em New Orleans, seja mesmo nos batistas norte-americanos, seja mesmo na África, a corporeidade faz parte das diferentes culturas dos diversos povos da África. Então, eu não vejo nenhum tipo de diferença em termos de essência do que se passa dentro de um culto pentecostal do que acontece dentro de candomblé, um terreiro de umbanda. Uhum. Bom também que você citou, né, que dentro do Centro Espiritualista Luz e Consciência tem alguns momentos em que os médios eles têm lá a mediunidade inconsciente para dar aquele chacoalhão. Dar aquele chacoalhão por conta de dúvidas. Você sabe que uma das coisas, umas perguntas muito recorrentes aqui é essa questão mesmo de dúvidas, né? E como é que aquele que está no desenvolvimento, como é que aquela pessoa que está passando por alguns desses fenômenos, vamos chamar assim, pode identificar esses processos de conexões espirituais, notadamente em identificar falsas intuições? Você fez parte dos Filhos da Luz, né? Então a gente que passou pela escola do tio Gaspar, eu acho que a gente entende que você não tem mediunidade se você não tiver autoconhecimento. Você precisa saber o que é teu. Né? Eu acho que toda pessoa que não tem eixo, ou não tem o seu centro, ela dificilmente consegue entender o que é fenômeno mediúnico. Né? Porque você precisa saber de onde, primeiro, corporalmente, aonde está e quais são as origens de determinadas sensações. Eu acho muito esquisito, depois de uma determinada idade,
o indivíduo não saber se aquilo que ele está sentindo tem alguma origem própria ou não. Mas, no geral, a orientação olha, se você está pensando nesse assunto, né, você estimulou a sua criatividade, a sua imaginação para chegar àquela mensagem ou àquela manifestação. Se não, né, se veio do nada, já é um bom indício de que ela é exterior, ela não é uma excorporação, né, não é uma explosão de alguma coisa, de um fenômeno psíquico interno. Agora, eu acredito também na possibilidade de a gente entender a mediunidade. Primeiro, existem tantas mediunidades quanto existem pessoas, né? Eu acho que o grande erro de todos os médiuns é estabelecer algum modelo de comparação. Então, quando chega qualquer pessoa no início e fala assim, porque está demorando mais tempo para eu desenvolver, mas baseado em qual, né, em qual parâmetro? Porque eu não consigo ouvir, mas ele consegue. Quer dizer, você tem uma combinação, porque a mediunidade ela vai levar em conta, embora ela seja um atributo do espírito, ela vai levar em conta duas coisas: a tua constituição física, não só natural, mas como é que você está no dia, mas todas as tuas experiências vividas. Então, o mais importante é, primeiro, não estabelecer nenhuma comparação. 2, entender que para você entender se a mensagem é sua ou do outro, você precisa entender quem é você, o que você sente, quais são as suas reações naturais diante de determinados fenômenos. E 3 é isso, como eu falei, se você não está pensando, as coisas aparecem do nada, a chance de ser uma manifestação, uma interferência de outra consciência é muito grande. Bom, a gente vai abordar daqui a pouco alguns assuntos relacionados a esses 2 livros aqui que eu já mostrei no início do programa e vou mostrar de novo, porque vale a pena vocês adquirirem. 2 livros lançados pela editora Alfabeto, Guia para quem tem guias e Laroyer, Exus e Pombagiras. Mas eu quero fazer uma pergunta relacionada a terreiro, porque tem toda uma questão ligada a, já que a gente falou sobre espiritismo ser cristão, banda ser cristão, e aí uma dessas questões ligadas à pergunta é sobre moral cristão, é um estilo de conexão com moral cristão. Com moral cristã, terreiros podem cobrar consultas? Eu acho que fundamento é que nem panela, cada casa tem a sua. Eu, particularmente, não sou favorável por 2 razões. Primeiro, porque quando você cobra por um trabalho que você faz, não pelo trabalho do outro. Então, no meu entendimento, assim, depende se você está fazendo. A questão não é se o terreiro cobra ou não. A grande pergunta é se o trabalho mediúnico é cobrado ou não, porque você pode ter dentro do terreiro qualquer outro tipo desde vender, né, salgadinho, vender livro, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu me sinto desconfortável em cobrar qualquer tipo de atividade mediúnica, embora, né, por exemplo, o Gasparetto tinha uma outra percepção e eu acho que dentro da lógica que ele propunha fazia um sentido. Segundo, porque dentro do terreiro as pessoas imaginam, elas vêm com um tipo de expectativa, né? Que não é a mesma expectativa que elas têm diante de um terapeuta, por exemplo. Então, até porque quando você vai fazer um trabalho de terapia, o terapeuta deixa muito claro quais são as suas próprias limitações, as limitações dele, o tempo terapêutico. Você vai no terreiro, você cobra, você vai esperar lá uma resposta, a resposta não tem, aí vai botar um médium preto velho, todo mundo no Procon, né? Te paguei e não recebi, como é que faz? Então, eu acho que tem algumas questões importantes, que não é simplesmente essa coisa de moral cristã, né? A dar de graça o que de graças recebeu, porque até a gente poderia, agora polemizando, pensar no plano espiritual, que quando o indivíduo está trabalhando, está recebendo lá, segundo André Luiz, o bônus hora, né? Então você está disponibilizando um tempo seu, e aí a gente entra dentro daquela outra contenda de que se você tem consciência, você também está trabalhando em conjunto. Então, mas eu particularmente não me sinto à vontade por essas 2 razões. Porque eu acho que isso aqui depois vai dar a abertura para o fulano vir cobrar,
né, a eficácia do resultado, sabendo que a verdadeira mudança espiritual, as grandes transformações dependem do próprio consulente, do próprio assistente, e também por conta de saber que eu não estou dividindo a comissão aí com o espírito que também está trabalhando comigo. Muito bem. Dos 2 livros que eu mostrei, então o primeiro foi esse do guia, é isso? Foi. O primeiro foi do guia para quem tem guias, Justificando a Umbanda. Olha, capa bonita, hein? Alfabeto já viu, Que né? beleza, hein? Ficou bonita mesmo essa capa aqui também. E essa também. Olha aqui a do Exu Pombagira. Já está aqui com Exu e tem até uma firmeza ali feita também, não é isso? Tem. Maravilha. Vamos entrar então nessa temática de Exus. Vamos lá. Vamos entrar nessa temática que a turma gosta de ver aqui, a temática aqui do Exus aqui no canal. Gosta bastante. No início do programa eu fiz uma pergunta sobre entidades. Quem é Exu? E a diferença de entidade Exu e Orixá Exu. A entidade Exu, ela é um espírito que já passou na Terra e que possivelmente vai voltar a reencarnar, né? Quer dizer, ele é como se fosse um mentor dentro do universo kardecista, que tem um domínio, né, do elemento da natureza Exu, né, que são as forças psíquicas, então a energia do fogo, da libido. Já o orixá Exu, ele é uma força da natureza, né, que se manifesta. Hoje também é outra polêmica que agora se fala, não, porque orixá não é força da natureza, orixá é um ancestral que se divinizou. Olha, cada um tem as suas crenças, né? Mas enfim, diante de um debate desses, eu apresento meia dúzia de perguntas que essas pessoas que defendem que o orixá foi um ancestral que se divinizou, elas não conseguem responder. Então, eu ainda continuo acreditando que Exu é uma manifestação, um potencial psíquico que a gente carrega dentro de nós. E pegando esse gancho também dessas ideias relacionadas às entidades e orixás, orixá come e bebe? Entidades comem e bebem? Não. O que se usa é talvez o fluido vital desses alimentos, dessa bebida, para algum trabalho específico de cura, né? Então, é uma coisa, a entidade fuma? Não fuma, né? O charuto ele serve como um defumador pessoal, né? As pessoas usam o turíbulo, seja na igreja católica ou mesmo no terreiro antes da gira, para defumar, ou a entidade usa do charuto também para fazer a defumação né, queima de larvas astrais, miasmas. E a mesma coisa os alimentos, esses, vamos falar do padê, né, lá de farinha de mandioca com dendê e pimenta. Você retira, né, determinados fluidos que você vai usar para um fim específico. Uhum. Já que está falando de comida, meus filhos eles gostam muito de um alimento, vamos chamar assim, um processo alimentício, que é pipoca. Sim. Eles curtem uma pipoca, não sei se eles curtem mais o estourar da pipoca ou do comer a pipoca. Eu acho que eles curtem mais o estourar a pipoca, porque um tem 2 anos, outro tem 4 anos, estão pequenininhos, né? Então ele já vê aquele negócio, tem aquela toqueira que é transparente, eles ficam vendo a pipoca lá. Acho que fizeram de propósito, aquela pipoca transparente, para as crianças ficarem olhando. Chamar a atenção pipoqueira do que televisão. Eu tenho 50 anos e fico encantado também, viu? Não é só os filhos de 2 anos, não. Que bom. E o que representa a pipoca na Umbanda? É uma comida de Obaloaiê, né? É uma comida que eles dizem que foi quando estourou as varíolas, esse mar de pipoca, mas ele é um alimento oferecido para o Obaloaiê e ele é um poderoso descarregador, né? Ele ajuda a de fato absorver uma série aí de cargas que estão no campo eletromagnético do indivíduo. Então, um banho de pipoca, e é engraçado, porque ela murcha imediatamente, vai para o chão, não sobra nada, assim. Fantástico, né? Incrível. Falar em banho, já vou fazer outra pergunta ligada a Exu, mas aqui você me deu um toque em relação a uma deixa em relação a perguntas também que surgem, que eu sempre fico pensando que perguntas você que está nos acompanhando nesse programa gravado gostariam de fazer aqui para o Ricardo Ida, né? Sobre essa temática. Existe um protocolo ou mesmo dias de se fazer, por exemplo, banhos dos médiuns da casa do centro espiritualista ou dias de recomendações de banhos e descarregos para os médiuns? A gente sempre... Bom, na verdade, ritualisticamente, antes de qualquer trabalho, eles devem tomar um banho de ervas, né? Uma combinação de ervas que possa não só
descarregar, né, promover uma limpeza do campo eletromagnético, mas também existem algumas Uhum. ervas, por exemplo, como a malva branca, que ajudam, e a artemisia, que ajudam no processo de maior conexão com as forças inconscientes, com as forças espirituais. E é claro que depois de determinados trabalhos muito mais, a linguagem, pesados, né, que é exigido bastante do médium, existem banhos que servem também para limpeza e banhos que servem para reparação do campo eletromagnético e das energias que cada um de nós carrega. E pode-se acender, aí de Exu, né? Pode-se acender vela para Exu dentro de casa? Então, pela lógica, eu acredito que sim. Pela tradição, eles falam que não, mas eu acho engraçado porque as pessoas pedem a proteção, né, de uma determinada força, e na hora, assim, aqui, ó, você me protege, mas você fica da porta da soleira para dentro de casa, você não entra. Eu acho isso um total contrassenso. E mais, isso reforça uma imagem que a gente vem procurando combater há tanto tempo, de que Exu seria uma força maligna, uma força sem nenhum tipo, né? O que as igrejas fundamentalistas falam? Exu é o demônio, é o capeta. E essa ideia de que Exu não fica dentro de casa, que Exu é arruaceiro, que Exu pode trazer confusão, ela é a verbalização desse discurso por parte dos próprios seguidores da Umbanda, né? Então, como é que você pede proteção? Como é que você trata um amigo, né, impedindo que ele esteja dentro da sua casa? Né? Não faz sentido algum. Como foi a sua experiência a primeira vez? Bom, pode ser que seja pequenininha, porque é por causa depois que saiu do centro espírita, mas como é que foi a sua primeira vez quando você assistiu uma gira de esquerda? Como é que foi para você? Você tem a lembrança? Foi algo marcante ou diferente, já que tinha antes lá um processo ligado com a sua tia que era espírita e depois foi num... Não, por incrível que pareça, a gira que mais me marcou foi gira de criança. Mais um médico comentando sobre gira de criança aqui. Porque de repente é engraçado, né? Quando as pessoas falam elas duvidam do processo mediúnico, ou até gente que é fora da religião, por qual razão que o indivíduo ia se gratuitamente se colocar num papel igual que ele fica diante de numa gira de criança. Então, para mim, foi muito mais chocante ver um senhor de 80 anos com uma boneca na mão, sentado no chão, do que efetivamente ver infernizando os outros, cuspindo guaraná, do que efetivamente ver um Exu e uma pombagira. Eu falo, se eu desencarnar, acho que eu vou ser um Exu. Eu me sinto em casa, no meio da turma. A criança não é uma coisa muito esquisita, gira de criança. Você pensar assim, se for um outsider, você traz um gringo, alguém de fora que nunca teve contato com isso, ele entra em estado de choque, né? Ele fica. Total, né? Eu estava comentando sobre outro, porque recentemente a gente gravou aqui com outro médico, também tem uma casa grande também de assistência e tal, de desenvolvimento mediúnico, e ele também falou que, nossa, uma das coisas que você não pode fazer é encher o saco das crianças, porque elas se apurriam. Vai prometer coisa para criança. Vai prometer. Qualquer outro você resolve, vai prometer coisa para criança para você ver. É bem isso mesmo, muito bom. Atualmente, como é que funciona? As giras do Centro Espiritualista Luz e Vida, elas são abertas ou elas são fechadas? Como é que acontece? Elas são abertas sempre nos primeiros e terceiros sábados do mês. Antes era aberto todos os sábados, mas nós fechamos dois sábados por mês para trabalhos de educação mediúnica, aulas sobre magia, aulas sobre reiki. Então elas, temporariamente esse ano, a gente resolveu investir muito fortemente no desenvolvimento do corpo mediúnico, mas elas estão pelo menos 2 sábados por mês abertas ao público. Que legal. A primeira pergunta que eu fiz na abertura do programa foi: como é que a gente pode se livrar dos encostos, Ricardo Ida? Gente, encosto é amigo, né? Você depende do que você vibra. Eu acho
Eu acho engraçado, primeiro que eu sempre falo, será que você que não é um encosto da vida das pessoas? Porque eu tenho absoluta certeza, 50% das vezes, metade dos casos, você que. Não você, né, Samuel? Mas as pessoas, no geral, que são um encosto na vida dos outros. Mas encosto é basicamente companhia, é frequência. Eu acredito muito nessa. Acredito não, eu tenho absoluta certeza, convicção na lei de frequência. Tudo na vida vibra, né? Tudo tem uma frequência. Então, você quer se livrar de encosto, não haja como um encosto. Né? Mantenha aí um padrão ético, mantenha um modo de agir, de pensar, de sentir, idêntico àquele das pessoas que você quer ter próxima. Esse negócio, é claro, né, que você tem determinados banhos, ou você tem determinados tratamentos que ajudam a desconexão. Né? E a gente sabe, pela própria literatura espírita e a experiência nos indica que você pode ir em um terreiro, você pode fazer qualquer ritual e naquele momento você pode sim romper determinadas ligações fluídicas, vibratórias. Mas se você não tiver uma mudança no jeito seu de pensar, no seu jeito de agir, vai voltar essas conexões. Né? Então, o banho, a defumação, o passe, o bate-folha, eles são rituais emergenciais, é pronto-socorro. Só que você não pode viver eternamente de pronto-socorro, tem que ter uma mudança de postura. No programa anterior, a gente falou sobre astrologia e citou algumas questões de sincronicidade, particularmente aí, com Jung, né, os estudos desenvolvidos e propostos pelo Jung, essas ideias todas. E agora, falando de Yeshua, me veio também um outro conceito que também há algumas experiências ligadas ao pensamento junguiano tem a ver, que é a questão das sombras na visão junguiana. Né? Será que também essa atração dos encostos também não tem a ver com a falta de trabalho com esses aspectos sombras que temos? Ah, totalmente, né? E como é que a gente pode lidar, então, com esses nossos aspectos sombra? E já mais uma dica também para essas pessoas, principalmente para quem tem um desenvolvimento mediúnico, que pode também estar sendo influenciado pelas suas próprias sombras interiores no processo mediúnico. O autoconhecimento, você tem que se confrontar. Né? Mas as nossas. No outro programa, a gente falou muito de que a gente vive ciclos, né? E que, a menos que você tome consciência dos ciclos e você tenha uma mudança frente a esses ciclos, eles tendem a se repetir. A todo momento, elementos da sombra, né, eles se manifestam para a gente poder confrontar e poder atuar com eles de uma maneira muito mais consciente, de uma maneira muito mais inteligente. Então, essa mudança que eu proponho na forma de você pensar, de você vibrar, de você se conectar, ela vai depender essencialmente da tua consciência acerca de si próprio e de tudo aquilo que você carrega no teu universo interior. Uhum. Eu até citei isso porque a gente já fez aqui alguns programas dedicados a essa questão da visão da psicologia com a mediunidade, né? E o quanto que também os distúrbios, e essa é a falta de autoconhecimento que você acabou de citar, e o desequilíbrio emocional influencia nos trabalhos espirituais. Totalmente. Mas não tem como, né? O amigo em comum, que eu sei porque também ela está no Gasparito Play, Maria Aparecida. Maria Aparecida, querida. Muito, queridona, beleza? Que também Iago Mihael, que está aqui, ficou encantadíssimo. Maravilhoso. Ficou encantadíssimo. Quando ela falou a idade para ele também falou: o que é isso? O que acontece? É alguma prática bruxística? Ela fala que ela tem 80 anos, né, gente? É uma coisa fantástica, né? Não foi o aspecto desse desenvolvimento das emoções ligadas ao autoconhecimento, e no caso dela, quando a gente fez também alguns programas, né? Como que também influencia o processo da autoestima com o desenvolvimento mediúnico. Mas de novo, ali da frequência, né? Porque se você se acha o pior dos seres, é claro que você vai se conectar com pessoas também que se julgam, então fica um puxando para baixo, o outro julgando no poço, né? Então não tem muito o que fazer, é todo o princípio da sintonia, né? Uhum. Teve um tema também, eu lembrei agora. O que é
Estou falando com cientista da religião, a gente pode perguntar qualquer coisa, né? É ótimo quando vem assim, né? Tudo. Fantástico. Doutor, tem que chamar de doutor. 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 O que é a espiritualidade da ostentação? Eu não conheço essa categoria, eu não sei. Eu imagino, talvez, que você é aquela pelo que você A está falando. ostentação nas redes sociais de uma espiritualidade. Sim, então que... é a era do vazio, né? É a era do que o Gilles Lipovetsky falava. Então, assim, eu quero muito mais do que a essência é a forma. Então, é o tal do jovem místico, né? Que o pessoal fala, que começa a usar uma série de discursos, né? É um recolagem, pega elementos da espiritualidade do Oriente, pega elementos da espiritualidade xamânica, pega elementos, constrói tudo, mas é simplesmente uma espiritualidade vazia, né? Nem chama espiritualidade porque ela não tem conteúdo nenhum. É uma forma do bonzinhismo, né? Eu quero parecer bonzinho, quero parecer iluminado para as pessoas, mas no fundo não existe. É um movimento, na verdade, de um consumismo da espiritualidade que para mim não faz sentido, que a gente fala muito atualmente de uma construção de uma espiritualidade própria, e isso é muito válido. Então, eu vou me aprofundar nos conhecimentos, por exemplo, com você de bioxamanismo, depois eu vou me aprofundar com outro de conhecimentos de cabala, eu vou a fundo e posso construir, mas eu vou a fundo. E aquilo não é só o conhecimento pelo conhecimento, é a sabedoria, é buscar informação e trazer aquelas práticas para a minha vida. Eu acho que essa espiritualidade da ostentação, eu passo muito superficialmente, pego elementos que são mais brilhantes, brilhantes no sentido de luminoso, assim, de chamar atenção, e eu construo uma colcha de retalhos, mas que não faz sentido nenhum, que eu não aplico nada, eu só replico discursos superficiais para passar uma imagem que não é real. Atualmente, como é que você lida com as redes sociais em si? Em termos de haters, já que você tem um programa diário, em termos de energias e também em termos de alimento, já que a gente falou de alimento para pipoca, alimento para entidades, orixás, em termos de alimento para você, a sua dieta de informação. Como é que atualmente hoje é a sua dieta de informação? Eu seleciono, né? Não seleciono, eu realmente não sigo qualquer pessoa. Hoje a gente ainda tem essa possibilidade de aparecer uma coisa, você fala, não me interessa, você vai apagando. Essa é a vantagem de uma bolha, mas assim, não é uma bolha no sentido de eu me fechar ao jeito meu de pensar. Eu preciso, enquanto pesquisador, também ter o contato com o maior número possível de pensares diferentes. Então, eu não tenho problema nenhum em seguir um pastor evangélico, eu não tenho problema nenhum em seguir um padre, eu não tenho problema nenhum em seguir um ateu, desde que eles tragam de uma maneira muito respeitosa os seus pontos de vista. Agora, mesmo pessoas da minha religião, ou pessoas que pretensamente pensam de forma semelhante a mim, se existe qualquer discurso tóxico, qualquer discurso, aí eu realmente eu não faço nenhuma objeção em deixar de lado. Haters existem, né? Dependendo do nível, a gente lida de maneira diferente. Então, se existe uma violência, se existe uma agressividade que pode comprometer meu trabalho, aí é ligar para o advogado e ele que se entenda, porque eu não tenho dó mesmo, né? Você pode discordar de mim respeitosamente, você fala, olha, eu não acredito em nada, eu discordo frontalmente de você, a gente pode conversar com os grandes amigos, por exemplo, o Claudinei, eu amo conversar com o Claudinei, a gente tem, em muitos aspectos, visões muito diferentes, mas eu adoro conversar com ele, ele adora conversar comigo, a gente respeita uma série de questões que a gente pensa de forma diferente, tá ótimo. Agora, se existe uma interferência no meu projeto, se isso pode trazer algum dano, advogado. Os demais, eu simplesmente ignoro. Agora, aprendi uma coisa com o Gaspareto, né? A gente sempre traz Gaspareto nesse e no outro programa, mas eu não fico esperando nem crítica nem elogio. Porque se eu sou refém de elogio, eu vou ser refém de crítica. Então, às vezes, as pessoas me param.
porque eu gosto de você, eu gosto muito do seu trabalho, fico feliz, mas eu também não me deixa, isso não faz subir absolutamente nada, porque se eu dou valor a tal ponto para uma opinião positiva, em algum momento a opinião negativa também vai me fazer desabar. Né? Pombagiras, a gente falou de Exu, e aí a turma falou, mas colocou um título Pombagira, não falou nada de Pombagira. Exu, a Pombagira é Exu também? Enquanto espírito, a gente poderia falar que é um Exu feminino. Tem uma pesquisadora na ciência da religião, que é a Cláudia, ela diz assim, que existia uma divindade Exu mulher que não era uma pombagira, né, na África. O que nós chamamos de pombagira são espíritos que também já passaram na Terra e que vão continuar reencarnando, muitas vão continuar, a maior parte vai continuar reencarnando, mas que têm ensinamentos preciosos acerca desse elemento que é a libido, que fala também sobre autoestima, que fala de empoderamento. Então vamos dizer, são professoras que entendem tudo de empoderamento, tudo de amor pessoal, de auto-amor, de autocuidado e também no aspecto da criatividade. O nosso técnico aqui ele ganhou um apelido, então eu vou fazer uma pergunta relacionada ao apelido dele. Primeiro, o que é a Calunga? E como é que você recebe mensagens do Calunga? E o Exus Mirins da Calunga? Calunga é cemitério, né? Então o mar era conhecido como Calunga Grande, né? Porque infelizmente daquele período horrível da escravidão, muitos corpos eram jogados no mar. A Calunga pequena são os cemitérios, são as necrópolis como a gente conhece. Entidades de Calunga são entidades que trabalham nesse campo energético, que é o campo não só do desencarne, mas é o campo da transformação. A gente pode falar de calungas psíquicas também, né? Cemitério de ideias nossas que ficam lá apodrecendo dentro da nossa estrutura mental e estrutura emocional. Então, Calunga é cemitério, espíritos que trabalham na Calunga são espíritos que lidam tranquilamente nesses campos. Então, pode ser desde os espíritos que vigiam lá os cemitérios, impedem que os espíritos vampiros possam sugar, né, ou escravizar espíritos desencarnados, recém-desencarnados, mas também são espíritos que conseguem trabalhar muito facilmente com essa energia do renascimento, da regeneração, da transformação. Exu Mirim, e aí eu compartilho também de uma série de outros pesquisadores e também pais de santo, Exu Mirim são elementais da natureza. Né? Eles não são espíritos humanos como a gente conhece. Que estão no seu também processo aí de desenvolvimento e de crescimento, e sob a tutela dos Exus e das Pombagiras, mas que também, como eles, trabalham dentro desse universo da Calunga, da transformação. Exu Mirim, ele tem uma característica dentro da magia, que é uma característica redutiva, né? Você tem Exus que abrem caminhos, como 7 encruzilhadas, você tem Exus que fecham caminhos, como trancar-ruas, e eu sempre falo, o pessoal diz, eu tenho medo de trancar a rua, fechar caminho. Não, depende, se o cara está fechando um processo de doença na tua vida, né, dentro do processo magístico, você não tem como fazer um tratamento de câncer, apoiando, obviamente, a medicina, sem não passar por trancar-rua, porque tem que bloquear para não dar uma metástase. Né? Então tem essa energia para ser bloqueada. E você tem os Exus Mirins que eles não só, depois de o processo ele foi bloqueado, ele não se expande, ele precisa de um processo regredir, qualquer processo, né? Uma mágoa. Você quer trabalhar mágoa, redução de mágoa, tem que trazer o Exu Mirim, que ele vai ajudando a reduzir a força, a intensidade de um determinado elemento na sua vida. E mensagem de Calunga que passava por Luiz Gasparetto. Calunga também se intitulava Exu, né? Ele fala que era um Exu de cemitério. O pessoal ficava achando, e é engraçado, porque o pessoal ficava, eu pensei que era um preto velho, não sei o quê, porque a imagem que as pessoas têm de Exu é justamente a imagem do capeta, então o homem sem camisa com chifre e pintado de vermelho, a pombagira, uma mulher com os peitos de fora, também, né, e não é assim, você pode ter Exu vestido de todos os jeitos, se apresenta de qualquer tipo. É claro que eu falo isso no livro, né? A cor vermelha e preta, elas têm tratam de uma determinada frequência de poder e também de energia, de movimentação, que é um domínio
dessa força psíquica Exu, mas Exu as pessoas falando que anda de preto e vermelho toda hora, não, você pode ter Exu que se veste de branco, Exu que se veste de verde, qualquer coisa que tem as mais variadas feições, as mais variadas origens étnicas também. Então, achar que o Calunga não podia ser Exu porque ele não estava pintado de vermelho, né? Não faz sentido. Mas ele é um grande Exu e ele dizia que era, né? Bem legal. E acaba que também ficou um detalhe, né? Colocou Laroê, Exu e Pombagiras e em relevo assim embaixo, em Bojubá, né? Colocou, que fantástico, muito bom, hein? O que tem acontecido também agora, eu tenho visto nos carros também a proteção para carro de Exu. Eu já nem xingo, você. A pessoa me cortou no carro, vai com Deus, Laroê. Eu vou arrumar rolo? É verdade, porque eu vi aqui que tem um ponto de força, lembrei também dessas conexões aqui com. Você sabe que uma vez tentaram me assaltar. Aí eu tava, foi na esquina da Consolação com a Caio Prado, né? Eu acho que o Martiniano. Eu esqueci o nome da rua. Aí o cara bateu lá, eu tinha uma sacola que era sobre do Exu, né? Aí ele falou, aí passo aí, sua sacola. Eu falei, peguei a sacola. Você quer ver o que tem aqui dentro? Eu abri. É toda a sopa do Exu. Daqui dos seus 7 encruzilhadas. Não, fica aí, mano. Fica aí. Vai embora. Protege, né? Prova de que Exu protege. Acabamos de ver o relato. Testemunho. Tô fazendo testemunho. Testemunho aqui com o Ricardo. Nossa, já passamos o tempo? Eita, nós. Conversa boa, não foi? Conversa boa. Muito boa com o Ricardo Ida. Estamos já chegando já ao final aqui, mas quero falar, vamos faz uma sinopse de cada um desses dois livros, só para a gente deixar registrado, e depois eu faço a pergunta final. Esse daqui é o Guia para Quem Tem Guias, Desmistificando a Umbanda, lançado pela editora Alfabeto. Esse livro é uma série de perguntas e respostas que explicam desde os rituais, o porquê de velas, o porquê o que são as linhas da Umbanda, o que são os orixás, perguntas e respostas, e no final traz uma lista incrível de ervas que pode ser usada para todo tipo de situação. São mais de, acho que 200 ervas em que a gente explica para que você pode usar cada uma delas. Laroê, ele está focado no orixá Exu, nos espíritos dos Exus, das Pombagiras e do Xumirim. Você tem ponto, você tem todos os nomes de... Fizemos um trabalho de mais de 300 nomes de Exus, Pombagiras e Xumirim, e tem também lista de pedra, inclusive rituais para Exu e Pombagira. Maravilha. E pode fazer em casa, você viu, né? Você viu a resposta que ele deu aqui em relação a dentro de casa sem ver, pode fazer? Não, os que eu coloquei no livro, pode tranquilamente. Claro que tem muita coisa que a gente não colocou aí, mas esses não tem contraindicação. Sem contraindicação. Então, bem-vindo, vai ser Laroê, Majubá, e é isso, todo mundo dentro de casa também, porque, como o Ricardo falou, amigo, né? Amigos espirituais, né? E é uma das coisas que é importante a pessoa ter, né? Ter amigo em todos os lugares. É lógico. Mesmo pensando diferente, mesmo tendo as diversidades de ideias e tudo mais. É amigos, né? É verdade. Preconceito só limita o fluxo das energias e da consciência e da prosperidade em si, né? Então é algo que a gente pode pensar. Eu não fiz pergunta de espírito. O que é espiritualidade para você? Espiritualidade é um caminho de encontro com a própria essência. E pensando na continuidade da vida hoje, além de você querer já ir direitinho, que você virar para virar Exu. Já mandei o currículo. Já mandou. Então, eu vou fazer a pergunta que já vai ser para Exu. Então, já está com o currículo lá para ser para Exu. Então, vamos chegando já ao final do programa. Ele vai voltar. Fiquem tranquilos. A essa hora a gente usa aquelas sonoridades do Jô Soares. Não era ensaiado aquilo, era automático mesmo. Rael, faz o negócio aí. Pronto, Mihael fez. Chegamos ao final aqui dessa edição dedicada a Guias, Exu e Pombagiras com o Ricardo Ida. Ele vai voltar aqui no formato ao vivo, a gente está bolando algumas ideias interessantes aí, fique atento. Redes sociais, para você encontrar, tá aí, passando aqui embaixo, o Mihael acabou de colocar o Instagram, o YouTube também colocou ali. O YouTube também, que você pode ter aqui acesso. Você coloca todos os programas da rádio lá ou só alguns? Não, só alguns. Só alguns. Então tem uma seleção de programas da rádio, mas todos os dias na Rádio Vibe Mundial às 9 horas, programa ao vivo com ele, Ricardo Ida. Mais uma vez, super agradeço. Peço você deixar então uma mensagem de encerramento para esta edição
edição gravada do programa Consciência Próspera. É uma grande bênção estar aqui com vocês. Eu realmente agradeço essa oportunidade. Cumprimento sempre, digo, Exu abre os caminhos. Eu acho que nesse sentido você é um Exuzão, porque você abre uma série de caminhos para as reflexões, para conhecimento, para o autoconhecimento. E a prova disso são 14 anos, né? Tudo isso de entrevista, gente. Haja trabalho de Exu, né? que o Orixá Exu continue abençoando, trazendo bons caminhos, sempre abertos para você continuar levando essa mensagem de liberdade, porque Exu fala de liberdade e também de autoconhecimento e empoderamento.